Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O diabo tem uma falsificação de tudo e para tudo, exceto para os dias dos pães asmos. Porquê? Porque representam obediência às leis de Deus. Vejamos então, começando aqui a história do Êxodo, no capítulo 12. No capítulo 12 de Êxodo, vemos que observaram a Páscoa no 14º dia do mês, como lê-se no versículo 6 do primeiro mês, ao lusco-fusco, ao crepúsculo da tarde, e depois, no dia 15, foi o dia em que saíram. E vemos aqui no Êxodo capítulo 12, versículo 31, 12, versículo 31, diz assim: Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Estava a dizer o faraó. E os egípcios apertavam com o povo, apressando-os em lançá-los para fora da terra, pois diziam, todos morreremos. E então, assim, vê-se no versículo 37, assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens. Ora, 600.000, provavelmente, digamos, outros 600.000 de damas e talvez 1.200.000 de jovens, de juventude, crianças. Isto era porque estava aqui, era sem contar as mulheres e as crianças. Ora, vocês veem, isso representa cerca de 2,5 milhões de pessoas, quase. E depois também foram com eles muitas pessoas que não eram israelitas, de várias tribos. E diz assim, e subiu também com eles um misto de gente, de várias tribos. Quer dizer, não israelitas, egípcios, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Imaginem, talvez aproximadamente 3 milhões de pessoas a saírem todos ao mesmo tempo nesta noite. A noite para ser muito lembrada. Diz assim, esta noite se observará ao Senhor. Vê-se no versículo 42, que este ano foi a noite, este ano do ano de 2020, foi a noite de 8 para 9 de abril, da quarta para quinta. Quinta-feira, então, é o primeiro dia dos pães asmos. E por isso, essa noite, eles saíram. E assim saíram. E depois disse que essa noite, a noite em que saíram, que é no dia 15 do mês, porque a Páscoa foi no dia 14, por isso saíram na noite seguinte, porque, está claro, 3 milhões de pessoas, e porem tudo junto e organizar, demorou um bocado de tempo, demorou esse dia. E assim, à noite, então, saíram, depois de observarem a Páscoa durante a noite prévia. Porque, como sabem, nenhum podia sair da porta da casa até a manhã seguinte, como leem, por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Quando observaram a Páscoa, disse, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Por isso observaram a Páscoa à noite do dia 14, e como sabem, na maneira que Deus vê os dias, começa com a noite, por isso observaram a Páscoa depois do pôr do sol, à noite, e à meia-noite, houve a morte dos primogênitos, à meia-noite, como se lê no versículo 29, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. E, como vimos, eles não podiam sair da porta da sua casa, e eles obedeceram. E então, no dia seguinte, eles então tiveram que sair, 3 milhões de pessoas. Imaginem, 3 milhões de pessoas. Por isso, organizar tudo, e foi assim, durante esse dia. Imagine, quando você tem que fazer uma viagem grande, leva tempo para preparar-se tudo. E pôr todo o povo organizado, todos nas suas tribos, todos muito bem organizados, foi mesmo uma coisa muito bem organizada por Deus através de Moisés. E então eles saíram nessa noite, a noite que se diz, no versículo 42, a noite se observará ao Senhor, é uma noite de comemorar nas suas gerações, que geralmente chamamos a noite muito memorável, ou muito observada, que todos os anos nós
observamos e vemos isso geralmente, se o céu não estiver coberto, então vai ser uma noite de lua cheia. Então saíram nessa noite. Depois, no dia 15, que seria uma quinta-feira, tal como este ano, em 2020, e também como no ano em que Cristo morreu. Ele morreu no dia 14, lá para as 3 da tarde, e foi sepultado antes do pôr do sol do dia 14, e no dia 15 do primeiro mês, Nissan ou Abib, no dia 15, então os israelitas saíram do Egito, que é o primeiro dia dos pães asmos, e vê-se aqui, no capítulo 13, versículo 3 a 6, diz assim: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão. Hoje, mês de Abib, isto é no dia 15 de Abib, ou de Nissan, está saindo, que este ano, em 2020, é o dia 9 de Abril. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos iveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. E por isso vemos que é um período dos pães asmos. Ora, as pessoas dizem: olha, isto é uma coisa dos israelitas. Não, não necessariamente, não. Porque vamos ver daqui a pouco. Olha, vejamos agora aqui mesmo em Levítico 23, vamos voltar aqui a Êxodo 13 no momento, mas no Levítico 23 está aqui a dizer: estas são as festas fixas do Senhor, as santas convocações proclamareis no seu tempo determinado. As festas fixas do Senhor. Não são as festas fixas dos judeus, não são as festas fixas dos israelitas, são as festas fixas do Senhor, no tempo determinado. E diz assim: no primeiro mês, aos 14 do mês, crepúsculo da tarde, é a Páscoa, e aos 15 deste mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. E então, voltando a onde estávamos há pouco, em Êxodo 13, vamos então ler versículo 7 a 9. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Por isso, o mandamento é que nós precisamos tirar fermento das nossas casas antes destes dias. Naquele mesmo dia contarás o teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Os dias dos pães asmos apontam para a lei do Senhor. Portanto, guardarás esta ordenança, no versículo 10, no determinado tempo, de ano a ano. A Páscoa e os dias dos pães asmos é uma comemoração anual. Por isso, irmãos, o fermento aqui é um simbolismo, que o fermento põe-se o fermento na massa, no pão, e o fermento faz o pão inchar. E por isso o fermento é um simbolismo, neste período de 7 dias, é um simbolismo deste inchaço, desta soberba, desta falta de humildade que as pessoas geralmente têm. E, queridos irmãos, esse foi o pecado inicial de Satanás, como lê em Isaías 14. Ele pensou que era pessoa importante. Eu sou importante, eu estou aqui como o querub sobre o trono de Deus. Eu sou importante, sou muito inteligente, sou muito bonito. E ele se denominou a uma posição que não tinha sido dada a ele e quis ser igual a Deus. E por isso ele é que foi expulso inicialmente e vai ser expulso de novo num futuro breve. Por isso é que estamos a viver num período agora, hoje em dia, que é muito sério, porque ele sabe que tem pouco tempo e vai ser expulso. E por isso ele está a atacar os irmãos na igreja com muita força. E vamos falar um pouco mais acerca disso daqui a pouco, irmãos. Satanás está a odiar a igreja de Deus. Odeia a igreja de Deus. Odeia você porque você está a tentar obedecer as leis de Deus. Odeia você porque você está a guardar e observar fielmente os dias de pães asmos. E por isso,
Ela odeia você. Queridos irmãos, Satanás falsificou tudo, exceto os dias dos pães asmos. Se todo o mundo obedecesse às leis de Deus, irmãos, não haveria mortes, quer dizer, assassinos, e por isso não havia tropas, não havia exército, não havia inteligência militar, não havia guerras. Os filmes seriam diferentes, porque muitos destes filmes que alguns dos jovens veem, que não devem estar a ver, são coisas más, coisas que causam problemas às mentes deles. Também, irmãos, se as pessoas obedecessem às leis de Deus, não havia adultério, não havia pornografia, não havia roupa e modas que são indiscretas, digamos assim. Não havia violações e estupro, não havia aborto, não havia divórcios, não havia doenças sexuais como o AIDS ou a SIDA. Os fatos de banho seriam mais conservativos e não assim tão reveladores. Ora, não havia roubos, não havia chaves, não havia guardas de segurança, não haveria polícia, não havia medo durante a noite. E, por exemplo, as pessoas não dariam falsas testemunhas, não havia tribunais, digamos assim, ou falsificação de documentos, ou falsa identificação, ou necessidade de passaportes. Queridos irmãos, o mundo será muito diferente no mundo amanhã, quando Jesus Cristo vier reinar para a terra. Que diferença seria quando o mundo todo obedecer a Deus? Vejam em Jeremias capítulo 5, versículo 21 a 23. Jeremias capítulo 5, Jeremias capítulo 5, Jeremias capítulo 5, versículo 21 a 23. E diz assim: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor? Queridos irmãos, o mundo hoje em dia, as pessoas não têm temor de Deus. É uma coisa vital, precisam ter temor de Deus. Não temereis diante de mim que pus areia para limitar o mar, limite perpétuo que ele não trespassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde. O povo brasileiro é rebelde. Muitas vezes eu ouço pessoas dizer, mas irmão Jorge não trata assim os brasileiros, porque os brasileiros têm que ser tratados de uma maneira diferente. Queridos irmãos, são povos rebeldes, têm que se arrepender. Mas eu não estou a falar só dos brasileiros, é o mundo todo. É o mundo todo. Infelizmente, é o mundo todo. E quanto mais, rebelaram-se e foram-se. Versículo 24. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega? As vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Quer dizer, falam, vê-se, muitas religiões, muitas pessoas a dizer, Deus, nosso Deus e tudo, vamos orar, a nação toda vai orar. Mas as vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Queridos irmãos, há pecado na nação, não é só no Brasil, é nas nações todas, nos Estados Unidos também, em todos os países. E Deus vai castigar esta humanidade. Por isso, queridos irmãos, hoje quero abordar acerca do assunto dos pães asmos, a importância dos pães asmos, porque é importante obedecermos a Deus. É importante de estarmos cheios de Deus, isto é, da maneira de pensar, da maneira de ver as coisas como Deus vê, que é o oposto à soberba.
Ou, noutras palavras, a maneira de ver de Deus é humildade e mansidão de sabedoria. E depois, precisamos estar unidos. Precisamos de ser pacificadores, unidos em um, para estarmos perto de Deus. Então, vemos aqui em Êxodos capítulo 13, vamos continuar a ler em Êxodos capítulo 13, Êxodos capítulo 13, versículo 17. Êxodos 13, versículo 17. Então Faraó, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, porque porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torna o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho deserto, perto do Mar Vermelho, e regimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Isto é, seguiram regimentados, organizados, 3 milhões de pessoas organizados, cada tribo no seu lugar. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se a Etá, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. O Senhor os acompanhava. Durante o dia, numa coluna de nuvem, e para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Durante o dia, uma coluna de nuvem, porque aquilo era no deserto, descia a temperatura, estava mais agradável, e durante a noite, uma coluna de fogo, porque no deserto também fica frio durante a noite, e por isso os iluminar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo. Deus nunca se apartou do povo. E como lemos em 1 Coríntios 10, aquela rocha que o seguiu era Cristo. Nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vemos aqui, irmãos, que Deus estava perto deles, com eles. Deus ofereceu ainda estar mais perto de nós. Ele só oferece-nos a estar perto conosco. Não só conosco, mas dentro de nós, através do seu Espírito. Você quer Deus assim tão perto de você? Estar em si, em você? E depois, no capítulo 14, diz assim, o Senhor a Moisés, que retrocedam e se acampam durante Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, e depois diz, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 10, vê-se, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, quer dizer, viram que o Faraó os ia atacar, eles estavam com o mar à frente e com montes aos lados, e tinham o Faraó atrás. E por isso, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, do Egito, para morrermos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Versículo 12. Não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Mentira, não disseram isso. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Estavam a olhar para trás. Estavam a criticar Moisés. A criticar a liderança. É como hoje. Muitos irmãos gostam de criticar a liderança, os pastores. As coisas que querem ser feitas da minha maneira. E quando o pastor diz, não, faça desta maneira, o pastor quer ser o líder, quer ter domínio, quer ter controle. Estão sempre a criticar. Queridos irmãos, os homens de Deus, por outro lado, dizem, não te preocupes, Deus lutará por ti. É forte, tem coragem,
luta, marchem para a frente. Foi o que disse o Senhor a Moisés. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel, que marchem, anda para a frente, em fé. E foi a instrução. Vejam também no capítulo 15, no primeiro Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 24, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Saur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas e por isso chamaram-lhe Mara. E o povo murmurou, reclamou, dizer mal de Moisés e de Deus. Queridos irmãos, é o que se passa sempre, sempre a reclamar, sempre a murmurar, sempre a dizer mal. Deus os provou e os achou em falha. Não andaram em fé. Sim, tiraram os asmos físicos por 7 dias, mas não tiraram os asmos espirituais. Por isso, qual é uma causa importante da falta de obediência? Porque não temos fé. Não temos fé no que Deus diz, não temos fé na liderança de Deus, não acreditamos no que Deus diz. Foi a mesma coisa que Adão e Eva. Não comas deste fruto, senão morrerás. O que eles fizeram? Desobedeceram e comeram desse fruto. Obedece às minhas leis, diz Deus continuamente, para o teu bem. E as pessoas fazem, não obedecem às leis, depois sofrem por causa disso e depois dizem, olha, Deus não existe, porque é que cá estão a sofrer? Ou estão a sofrer porque desobedeceram a Deus. Porque é que há sofrimento na terra, no país? Porque desobedeceram a Deus. Porque é que há este vírus, coronavírus? Porque desobedeceram a Deus. Com quê? Comendo e misturando comidas imundas. E pronto. Exatamente, irmãos. Deus nos dá uma escolha. O caminho da vida ou o caminho da morte. É tal como vemos, deu a Adão e Eva 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal que conduz à morte. Era a árvore da morte. Mas não acreditaram em Deus. Não acreditaram em Deus. É a mesma coisa que nós somos. Quando pensamos que a minha ideia, a minha maneira de fazer, a minha maneira de pregar, ou a minha maneira de... tem que ser da minha maneira. Queridos irmãos, cuidado. Porque estão a ficar soberbos, arrogantes, cheios de arrogância, cheios de orgulho. Vejam em Números capítulo 16. Outro exemplo aqui, Números capítulo 16, versículo 1 a 3. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, estão a ver? De Levi era de uma tribo dos levitas, dos sacerdotes. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Sim, tinham talentos, tinham capacidades e coisas. E juntaram-se contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram, basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. A mesma coisa, às vezes vemos pessoas que dizem, olha, eu fui batizado e por isso tenho o Espírito de Deus, por isso Jesus Cristo está a trabalhar comigo, por isso ouçam o que eu estou a ouvir. Eu não preciso estar a ouvir o pastor. Queridos irmãos, cuidado. Cuidado. Porque o que estas pessoas estão a dizer aqui é basta, pois esta congregação toda é santa. Todo o povo que estão na igreja de Deus são todos santos. Queridos irmãos, lá por terem sido batizados ainda têm muito a aprender. Muito a aprender. Tendo visto isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele. E vocês sabem o resto da história. Porquê que murmuraram? Porquê que murmuraram? Por causa deste fermento espiritual. Porque, ao fim de contas, pensavam que sabiam melhor. Um bocadinho de sabedoria ensoberba.
o que é que deviam ter feito? Deviam ser fortes e seguir a liderança e ter coragem e andar para a frente. Tal como a instrução a Josué, em capítulo 1, diz, anda para a frente. Isso foi mesmo durante os dias dos paisagens, à volta desse período, em Josué, que foi para a terra prometida. Por isso, irmãos, seja que for o pecado, há sempre um perigo, um resultado, através desse pecado, das pessoas estarem inchadas, cheias de ar, como o simbolismo do fermento no pão. Pensamos, é fácil pensar que somos melhores que os outros, que sabemos mais do que os outros. Ou dizem, eu não fiz nada mal. Queridos irmãos, cuidado, precisamos de nos examinar. Vejam em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve, é uma fofoca, é uma história, as pessoas estão a falar uns com os outros, então se ouve esta coluna da fofoca da igreja. Cuidado, irmãos, cuidado. Quando está a dizer mal de uma pessoa, cuidado, porque é como se as paredes tivessem ouvidos e a pessoa vem a saber disso. Cuidado, cuidado. E por isso se ouve que há entre vós imoralidade, porneia, pornografia, tipo imoralidade sexual, imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós humildes? Não, ensoberbecidos, opiniados, orgulhosos. Eu tenho esta opinião, ou isto tem que ser desta maneira. Eu tenho que escrever ao ministro uma carta a dizer que ele está errado nisto, naquilo e naquilo outro. Sim, eu posso estar errado. Queridos irmãos, eu sou humano. Mas às vezes é sempre a mesma pessoa ou certas pessoas que estão sempre a apanhar um certo ponto e continuam nesse ponto e não estão a examinar e a pedir a Deus, Deus ajuda-me a examinar e ver onde é que eu estou errado. E por isso não chegaste a lamentar, para fosse tirado do vosso meio quem também o ultraje praticou. Estavam ensoberbecidos. Vê-se aqui no versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, para parar de fazer esse pecado, a fim de que o espírito do homem no homem, venha-se a arrepender e para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa altivez, a vossa soberba. Porquê? Devemos ser humildes. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Fermento é esta soberba, esta jactância. Este velho fermento que precisamos lançar fora, este velho fermento é esta falta de humildade. Não estão a entender? Este velho fermento é a falta de humildade. Foi o próprio pecado de Satanás. Falta de humildade, falta de mansidão e de arrependimento e mansidão, estar pronto a arrepender, a mudar, a ser manso, a ser maleável. Lançai fora o velho fermento, esta falta de humildade, esta soberba, esta altivez, esta jactância, para que sejas nova massa, humilde, maleável, como sois de facto sem fermento, fisicamente, porque isto foi escrito durante os dias dos pães asmos, porque sois sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado e foi feito isso antes
dos dias dos pães asmos. Por isso celebramos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento de soberba e jactância e de orgulho, nem com o fermento de maldade ou de malícia. Maldade, isto é, práticas de coisas mal, ou malícia, que é inclinado a pensar coisas erradas, mas sim com os asmos, isto é, com o pão sem fermento, de sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, isto é o que nós precisamos de ser, sinceros. E por isso, o primeiro ponto que nós temos, queridos irmãos, é de tirar este fermento da nossa vida. Precisamos de nos arrepender e tirar este fermento da nossa vida. Então, este primeiro ponto é que uma da razão dos pães asmos é para nos ensinar e nos encorajar a obedecer a Deus e encorajar um ao outro a obedecerem a Deus, para termos cuidado com a soberba. O segundo ponto é que precisamos do Espírito de Deus, para, através do Espírito de Deus, nos ajudar, nos dar a força para termos esta humildade e mansidão e vencermos as fraquezas da carne. Vejam aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido da vossa situação. Sim, eu sei os vossos problemas e por isso eu quero mandar a vocês Timóteo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Não há uma outra pessoa, pastor, que eu tenho debaixo de mim, debaixo de minha direção, que eu tenha ordenado, sim, porque Paulo ordenou Timóteo. Queridos irmãos, aqui é um ponto importante entendermos. Ser batizado, receber o Espírito Santo de Deus, através da imposição das mãos, não é uma ordenação a ministro. Ordenação a ministro é outra, adicional, imposição das mãos para ser um ministro. É outra coisa, adicional. Por isso, mas ele está aqui a falar, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo era uma pessoa que estava sempre a ter cuidado do que é dos outros. Não era só do deles, mas o que é dos outros. Quando você está a conversar com outras pessoas, quer sempre falar só acerca de você ou está a falar acerca dos outros? Uma coisa que fazemos durante a cerimónia da Páscoa, após a ceia, porque a ceia é do Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, Jesus Cristo introduziu os novos símbolos depois da ceia e ele, o primeiro símbolo que introduziu foi o lava-pés. E depois do lava-pés introduziu o pão e o vinho, que representam o seu sofrimento e a sua morte. Mas na Páscoa, quando lavamos os pés um ao outro, temos uma atitude de servir, de dar. E por isso, é simbolicamente limpar a sujidade dos nossos pés, mas é tirar, é ser humilde e ser submisso a lavar os pés de outra pessoa. De outra pessoa. Queridos irmãos, é muito fácil entre irmãos na igreja. Principalmente agora, durante estes períodos de, digamos assim, de quarentena. Quando estes períodos de quarentena, o que acontece? Acontece que as pessoas não querem, quer dizer, começam a entrar em conflitos uns com os outros porque estão continuamente uns com os outros. E depois começam a ter certas dificuldades e certos problemas. Esta quarentena traz isto. As pessoas começam a ter, assim, contendas, argumentos, dificuldades. Ora, o lava-pés nos ajuda a pensar que precisamos de evitar estas contendas. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6,
1 Timóteo, capítulo 6, começar a ler do versículo 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina ou não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, sim, se as pessoas estão a ensinar outras ideias, outras coisas, cuidado, mas aqui está o princípio. Quando há diferenças de opinião, está aí o princípio. É que ele está claro, está a falar aqui do ponto religioso, do ponto da piedade, do ponto do caminho segundo o que é de Deus. Piedade quer dizer como uma coisa que é de Deus, a coisa correta. Quando uma pessoa faz isso é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, e por isso é pessoas que pensam que ser um cristão é saber exatamente quem é a besta, é saber exatamente quem é um falso profeta, é saber quem são as duas testemunhas, tem que saber estas coisas. Queridos irmãos, sim, conforme o tempo passa, vamos saber quem serão essas pessoas. Mas, queridos irmãos, esse conhecimento técnico não é ser um cristão. Ser um cristão é praticar o amor de Deus, particularmente entre aqueles que deviam praticar como cristãos. Mas o problema é que as pessoas ficam enfatuadas em ter a mania de questões e contendas. Quantos argumentos e dificuldades entre irmãos é que têm contendas? Tu dizes isto, eu digo, e depois há uma grande zanga. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Precisamos nos arrepender. Precisamos de evitar contendas, questões de palavras que nascem de várias coisas, obras da carne. Por exemplo, inveja, ou provocação, ou difamações, ou suspeitas malignas. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Sim, ele está a falar aqui no contexto de que pessoas estão a usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Isso não acontece no Brasil, não? Não. É uma desgraça. O Brasil é uma desgraça. Por isso quando as pessoas me vêm a dizer, olha, mas no Brasil temos que fazer assim, assado, cozido, frito, grelhado. Não. O padrão de Deus é igual para todo o mundo. O padrão de Deus é igual para todo o mundo, seja brasileiro ou não. Metam isso na cabeça. Deus não vai fazer um padrão diferente para os brasileiros. E por isso, no Brasil, muitas pessoas pensam que a religião é uma fonte de lucro. Cuidado, irmãos. Esses são falsos pastores que se autodominam e que dão a eles próprios os nomes ou títulos. Queridos irmãos, cuidado com as pessoas que dão a eles próprios títulos. E quanto título maior importante pensam, mais soberba tem. Ou tem que ter um título ainda maior. Cuidado, irmãos. Isso é uma soberba. Isso é uma altivez. Cuidado. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Estando contente com o que tens. Queridos irmãos, cuidado com a língua. Cuidado com esta língua. Vejam aqui em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vou começar a ler do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Não pensem, olha, eu quero ser isto, e você dá a você próprio um certo título. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que vão ter um juízo maior. Estão a entender? Cuidado. Sim, muitas pessoas com palavras
pode ajudar as pessoas. Mas que exemplo você é de um trabalhador, de uma pessoa que trabalha com as suas mãos e que está a fazer coisas e que produziu por muitos anos? Cuidado, temos de ser um bom exemplo, uma boa luz. Não podemos ser preguiçosos. Não podemos ser preguiçosos, temos que trabalhar. Irmãos, cuidado. Não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito homem, perfeito varão. Cuidado com esta língua. Principalmente o que nós chamamos em português a má língua, a fofoca. Cuidado! Estão a entender? Entendam? Abram os ouvidos, porque estou a falar a você. Você está a dizer fofocas aí onde você vive? Cuidado! Veja aqui, no versículo 6. Ora, a língua é um fogo. A língua é um fogo. É fogo. É mundo de iniquidade. Queridos irmãos, cuidado com essa língua. Porque essa língua deve ser usada para encorajar, para amar, para fazer as pessoas mais encorajadas. E não para dividir. E não para magoar. E não para machucar. E não para ser uma fofoca. E não para dizer mal. Não! Veja aqui, no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É isto a sua língua? Cuidado, irmãos, precisamos ter cuidado. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Estamos a dizer mal aos homens, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que são feitos à semelhança de Deus? Queridos irmãos, estamos agora neste período dos pães asmos. É uma boa oportunidade de nos examinarmos e de nos arrependermos. E de nos arrependermos. Isto é parar de fazer, e esse arrependimento, essa mudança tem que ser permanente. De uma só boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que sejam assim. Mas entre vós, continuando no versículo 13 do capítulo 3 de Tiago, quem entre vós é sábio e inteligente, se você é sábio, se você está a entender o que eu estou a dizer, se você de facto é sábio, você vai ter cuidado com esta língua, com este fogo, com este veneno mortífero. E por isso mostre em mansidão de sabedoria. Sim, não é só a humildade e arrependimento, mas é mansidão de sabedoria. É ser sábio e inteligente de uma maneira mansa, de uma maneira maleável, de uma maneira que uma pessoa é ensinável. Mediante condigno proceder as suas obras. Pelo contrário, se em vez de você ter mansidão de sabedoria, se você tem o oposto, então tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, isto é, divisões, e este irmão a lutar com aquele irmão, porque não param? Já chega, parem! E sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que é de Deus, não é esta sabedoria que vem lá do alto, não é do Espírito Santo, mas é terrena, é animal e demoníaca. É do diabo. Queridos irmãos, não estamos a lutar contra carne e sangue. Estamos a lutar contra espíritos malignos. Cuidado com o que vocês permitem na vossa cabeça. Cuidado
quando você sai da vossa língua e aprendem a ter mansidão de sabedoria. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, isto é, divisões, e aqui este diz aquilo e outro diz aquilo outro, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, de Deus, a sabedoria lá do alto, é primeiramente pura. Você é puro, você só quer o que é limpo e correto. Depois produz paz. Produz paz. Quando você não tem fofocas e não tem má língua, você produz paz. É pacífica. É indulgente, aceita e perdoa. É tratável, é amigável. É cheio de misericórdia, plena de misericórdia e bons frutos. Imparcial. Olha, vou tratar este melhor do que aquele porque ele tem mais dinheiro que o outro, ou seja o que for. Não, imparcial. Sem fingir. Isto é, sem hipocrisia. Ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Para os que promovem a paz. Isto são os pacificadores. Vocês estudam as bem-aventuranças de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Começa com humildade, e depois arrependimento, e depois mansidão, e o último é ser um pacificador. E depois tem os resultados de ser isso, porque você vai sofrer, vai ser atacado por outros. Por isso, continuando no capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas, que há entre vós. Tiago está a escrever aos irmãos na igreja. E quando diz que há entre vós, quer dizer, é lutas e guerras e discórdias e contendas entre vós, irmãos, na igreja de Deus. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Porquê? Porque ainda estão carnais. Têm que tirar, não podem estar inclinados para as coisas da carne, têm que estar inclinados para as coisas do Espírito. Cobiçais e nada tendes, matais e inveja hajais e nada podes obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedem. E pedem e não recebem, porque pedem para esbanjares nos vossos prazeres. Egoísmo. Prazeres. Para mim próprio, em vez do carinho para o outro. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois é isso, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Estão a entender isto, irmãos? Ou supões que em vão afirma a Escritura, que diz, o espírito que em vós habita tem ciúmes. O espírito do homem no homem que está em vós é ciumento, é carnal. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. O nosso espírito do homem no homem, o que nós somos, do que nós temos de se arrepender, não só do que fizemos, mas temos de se arrepender do que somos, é este espírito, esta intenção natural do homem, da natureza humana, que tem ciúmes, que é ciumento. E temos que vencer esta natureza humana, este espírito do homem no homem. E diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Voltamos ao primeiro ponto. Precisamos estar humildes. Isso é o propósito dos dias dos pães asmos. Precisamos estar humildes. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que resistam ao diabo? Sendo humildes. Sendo humildes. Sujeitando-se a Deus. Por isso diz, afligi-vos, lamentai e chorai. Quer dizer, arrependem-se. Converta-se o vosso riso em pranto. Arrependam-se. Limpai o coração desta impureza da carne
Arrependem-se. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, precisamos estar cheios de Deus. E para estarmos perto de Deus, para nos chegarmos a Deus, temos que resistir, sujeitar a Deus, temos que resistir a esta tentação de sermos soberbos, de sermos altos, de sermos inchados. Precisamos ser pães asmos espiritualmente. Por isso estes 7 dias, e 7 representa completamente, nestes 7 dias dos pães asmos, temos que tirar completamente a nós esta atitude de soberba. Espero, queridos irmãos, espero e rogo que este dia dos pães asmos, debaixo deste período de quarentena, por causa do coronavírus, que haja, de facto, frutos positivos para que nós estejamos a aprender lições importantes de arrependimento e de sermos melhores cristãos. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns aos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Porquê? Porque a lei diz, tu não és juiz. Quem juiz é Deus. E se você está a julgar outro, você está a fazer juiz. E se você está a fazer juiz, então você está a dizer mal da lei de Deus. Está a julgar a lei. Então, se és juiz, não és observador da lei. Há só um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer parecer. É Jesus Cristo. Tu, porém, quem é que tu achas que és para estares a julgar o próximo? Quem é que você acha que você é para dizer, olha, o ministro não deve fazer isto? Ou o ministro não deve fazer... Quem é que deu a você essa autoridade? Dá-me lembrar da história que li de Corá. Cuidado, irmãos. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Queridos irmãos, você está cheio de Deus ou está cheio da natureza humana? E finalmente, quando estamos no período dos pães asmos, estamos a comer pão asmo por 7 dias. Porquê? Porque é pão sem fermento. E vejam em João capítulo 14, versículo 17. João 14, versículo 17. João 14, versículo 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Os israelitas estavam com Deus. A glória de Shekinah estava no templo com eles, mas não estava dentro deles. Nós precisamos ter Deus dentro de nós. Temos de ter esta glória de Deus dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Queres estar assim tão perto de Deus ou queres te afastar de Deus? Por isso lemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, não apagueis o Espírito. Como é que podes apagar o Espírito? É quando o Espírito dá a inclinação de obedeceres a Deus, de fazeres as coisas corretas, faz as coisas corretas. Não apagues esse Espírito. Não apagues. Não extingais o Espírito de Deus. Queridos irmãos, vejam em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 15. Diz assim, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te façam
vocês não se façam negligentes com o Espírito Santo que está em vós, o qual te foi concedido mediante profecias, pregação, oração, com a imposição das mãos do presbitério. Neste caso, a Timóteo, foi que ele foi ordenado como ministro. Mas nós recebemos também a imposição das mãos para recebermos o Espírito, para sermos filhos e filhas de Deus. Está claro aqui, está a falar de uma imposição de mãos diferentes, que é em que o Timóteo foi ordenado como ministro de Deus. Mas o princípio é o seguinte, que eu estou a sublinhar aqui. Não te faças negligente com o dom que há em ti. O dom do Espírito Santo que você recebeu após o batismo pela imposição das mãos. Queridos irmãos, Deus, sim, inicialmente, chama você como você está, mas Ele não quer que você fique como você está. Ele quer que você se mude, que você se arrependa. Por isso Deus não vai aceitar, ao fim do período de provação que eu e você e todos nós temos, de nos manter na mesma. Temos que mudar. Temos que mudar. Temos que ser diferentes. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma mudança, uma prática de mudar, de sermos diferentes. Veja aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 24. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos irmãos, nós, agora com Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, temos a possibilidade de entrar, como diz, no Santo dos Santos, onde os israelitas não podiam entrar, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Agora nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, através de Cristo. E por isso temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos irmãos, temos que lavar o corpo com água pura. E temos que tirar esta má consciência. Temos um novo caminho para entrar. Continuando. E por isso, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Temos uma esperança, irmãos. A esperança que Jesus Cristo vai voltar e que vai haver paz na terra. É a única esperança que vale. A única esperança. Não por isso, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não é para contendas e fofocas e má língua, mas é para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Muito diferente. Temos de ser um em amor. E vocês lembram-se, em João 17, quando Jesus Cristo orou, disse: eu oro não sei por eles, mas por nós, que sejam um como nós somos um. Queridos irmãos, Jesus orou para nós sermos unidos, para sermos um, sermos perfeitos na unidade. Em João 17, vamos ler então aí, versículo 21 a 23. João 17, versículo 21 a 23. João 17, diz assim: não rogo, começando a ler no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Queridos irmãos, não pode haver unidade com fofocas, com divisões, com altivez, com arrogância. Temos que obedecer. Temos que encorajar uns aos outros a obedecer às leis de Deus, que este é o princípio dos dias dos pães asmos, que apontam à importância de obedecer às leis de Deus. Segundo, precisamos estar cheios do Espírito de Deus, do caminho de Deus que é melhor, que é o caminho de humildade e mansidão. E terceiro, precisamos estar unidos com Deus, para Deus estar assim tão perto de nós que está dentro de nós. Queridos irmãos, lembrem-se que o vínculo da perfeição em unidade é o amor.